Desde o primeiro episódio de Stranger Things, uma coisa é clara. A história começa com Will Byers e também vai terminar com ele. E hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai analisar um pouquinho do porquê o Will será o centro da última temporada e como isso pode mudar completamente o final da série, tá? Assim como a gente viu no final do quarto episódio desse volume 1 agora, né, de Stranger Things, no caso, tem uma coisa muito grandiosa pra poder acontecer com esse personagem ao final da temporada, tá? E a gente pode esperar muita coisa aí, tá? Tanto é até mesmo uma coisa surreal que eu acho que quase ninguém tá pensando sobre isso. Mas a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Tem alguns detalhes que talvez tenham mostrado pra gente que, de fato, o Will Byers vai morrer ao final dessa temporada. Mas isso não faz sentido. Pensaram ter cortado a conexão com a colmeia, mas na verdade ela nunca saiu dele. E agora, a conexão voltou com força total. Já que nesse primeiro volume é mostrado pra gente que ele consegue mexer os pauzinhos ali pra entender melhor quais são os próximos passos do Vecna, o que exatamente o Vecna quer. A Robin conseguiu fazer exatamente ele entender como funciona um pouco mais essa conexão com a colmeia e por isso ele já consegue fazer coisas extraordinárias que antes mesmo ele não conseguia nem entender. Mas essa conexão pode ter um preço a se cobrar ao final de tudo, tá? Acompanha comigo aí, beleza? O Will, ele nunca viveu uma adolescência normal. Desde sua infância já tinha sido capturado pelo Demogorgon e a partir daí tudo mudou pra ele. A série até então, em temporadas anteriores, não tinha desenvolvido e nem mesmo aprofundado tanto nessa conexão do Will com um mundo invertido, ou mesmo com o Vecna antes, já que não era tão necessário assim. Mas agora, com a última temporada, a narrativa principal sempre foi ele dando início a tudo isso. Ele virou uma necessidade grandiosa, sabe, desenvolver esse personagem, aprofundar um pouco mais, não só no personagem em si, no desenvolvimento dele, mas também nessa conexão, sabe, que muitas vezes nem mesmo nós, que somos espectadores no caso, né, entendemos, e até mesmo nem o próprio Will consegue entender mesmo essa conexão. Até porque a gente viu que nessa temporada, a gente viu ali que desde o início do primeiro episódio, no caso, o Will em si, ele começa a ter uma conexão um pouco maior, começa a sentir aqueles arrepios ali e tudo mais, ter a visão não só também do Demogorgon, mas também do Vecna, embora também tenha a visão do que a vítima desses personagens aí, desses vilões aí no caso, né, estão pretendendo pegar. No caso, por exemplo, ele teve a visão ali da Holly, ele teve a visão também, vendo ali nos próprios olhos, vendo o caminho ali também do próprio imbecil, né, Derek. É bem legal entender um pouco mais sobre isso, só que também é um pouco mais perigoso, porque agora, como eles precisam desenvolver mais essa questão do Will, sabe? Isso pode correr um grande risco dele não somente ser o grande herói, digamos assim, ser o grande anfitrião desse plano todo, mas também ser o principal golpe final para poder vencer o vilão principal da série. E isso implica em muita coisa, não só nele mesmo, mas também nos seus amigos e na sua família. E por isso, provavelmente, a série está nos encaminhando para uma possível morte dele, sendo o maior personagem de todos. Quem sabe, né? Será? A gente descobre que além dele estar conectado com a colmeia, também demonstra que quanto mais perto ele está das criaturas, ele sente o que elas sentem e vê o que elas veem. A gente pode ver claramente ali que naquele momento em que os Demogorgons, no caso, né, são queimados, são tomados tiros e tudo mais, né, ali, a gente consegue ver ali que o Will, ele tá tomando todas as consequências do que o Demogorgon tá sofrendo, no caso, né. Isso é muito implicante, porque se por acaso os Demogorgons, de fato ali, beleza que os Demogorgons morreram todos ali, né, no caso, pelas mãos dele, no caso, né, pelas mãos do Will. Mas, por exemplo, se você matar o Vecna, será que por acaso não vai o Will junto? Será que a única forma de matar o Vecna seria matando o Will também? Será que essa é a única opção que nós temos aqui? Como o Will poderia vencer o Vecna, por exemplo, né? Tem duas afeições ali. Ele poderia muito bem, talvez, se tornar mais forte que o Vecna, o que eu acho bem inusitado, sabe? Bem louco, porque como os poderes vêm do Vecna, digamos assim, né? Vêm do Harry Creel, acho muito difícil do Will se tornar um pouco mais poderoso do que o Vecna. Bem complicada essa situação aí, tá? Mas não seria impossível, tá? Mas é loucura, eu acho que é loucura, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa teoria, sobre essa questão, beleza? E por mais que muita gente tava pensando aí, tava falando, tava teorizando, tudo mais, aquela coisa toda, que o Will, ele seria de fato o espião do Vecna, digamos assim, né? Ele basicamente é sim o espião do Vecna, mas não somente isso e literalmente isso, não. Ele é o cara, a chave do principal plano para essa quinta temporada. Por quê? Vocês viram ali que nesse primeiro episódio mesmo, inclusive, né?
Ele teve uma tonteira ali, por exemplo, né, que não era na verdade uma tompeira. Era sim ele vendo pelos olhos da vítima, que iria ser sequestrada pelo Demogorgon. Isso é muito interessante porque a própria série já tá dando pistas pra gente de que o Will vai ser um dos principais integrantes para poder terminar essa quinta temporada, das duas ou uma. Ou ele simplesmente vai ser o grande maestro para poder vencer o Vecna aqui, sabe? Vai ser a grande chave para poder vencer o Vecna aqui. Ou ele simplesmente vai ser o maior sacrifício dessa temporada para poder vencer o Vecna. Até porque aqui ele demonstrou que ele tem uma ligação muito forte ainda. E nessa temporada, a conexão ainda maior. Porque de fato ele retornou a sua conexão com a colmeia depois de tanto tempo, né? Pensávamos, né, que ele tinha cortado a conexão com a colmeia, mas na verdade não cortou exatamente. Não cortou completamente essa conexão. Aquele mesmo arrepio ele sente aqui, que ele sentiu lá no final da quarta temporada, quando Hawkins estava sendo totalmente destruído ali, né, no chão, no caso. Tava abrindo os portais ali de Hawkins e tudo mais, né, pro mundo invertido. E aqui, nessa quinta temporada, deixa claro isso. O Will, de fato, vai ser a principal chave para poder acabar com os planos do Vecna. Cara, sabe quem pode ser a principal chave dessa bagaça toda aqui? É você, sabe? Você é a principal chave desse canal aqui, tá? Porque sem você esse canal não existe. Então eu já te peço aqui para que você deixe o like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, tá bom? Então eu conto muito com vocês, tá bom? Para você poder deixar o like aqui embaixo, se inscrever nesse canal e comentar aqui embaixo o que você achou da primeira parte. Mas também tem outra questão. O Will ele pode ser o preço final a ser pago, sendo controlado pela Vecna, assim como ele conseguiu controlar os Demogorgons nesse final do volume 1 agora que ele ganhou os poderes, no caso, né? E aí, para ele não machucar os seus amigos, ele se sacrifica para salvar a todos. Mas como que seria esse sacrifício? Ele poderia tentar contra-atacar o Vecna ou o que será? O que poderia ser dessa forma aí? Porque é uma coisa muito inusitada pra gente poder entender um pouco melhor, pela questão de que o Will, de fato, tem as questões aqui, vamos pensar junto aqui, beleza? O Will, ele ganhou os poderes agora, logo em seguida que o Vecna foi lá conversar com ele, né, digamos assim, pra falar sobre por que ele pegou não só o Will, mas também a questão das outras 12 crianças, que ele pega ali pra poder completar o ciclo, que eu já conversei com vocês no vídeo anterior. Se você não assistiu, tá nos cards aí, beleza? Você pode assistir, tá bom? E tem a questão também de que o Will ganhou os poderes do Vecna, no caso, né? A gente ainda não sabe exatamente da onde que surgiu esses poderes. É um movimento aí, digamos assim, bem misterioso. A gente ainda não sabe qual é a real origem desses poderes. A gente sabe que veio, obviamente, do Vecna, porque ele tem os mesmos poderes. Mas a gente não sabe as origens. E nem por que ele teve esses poderes. Não foi explicado ainda. Não foi explicado por que do nada, depois de desenvolver toda aquela questão ali, né, da colmeia, dele descobrir quais são os poderes dele ali e tudo mais, dele descobrir que ele tem a conexão um pouco mais forte nessa temporada com a colmeia, com os outros personagens ali, né, com os outros vilões no caso, com as criaturas do mundo invertido. Mas eu, particularmente, ainda acredito na teoria que eu falei nos episódios anteriores, né, em relação ao ele ser controlado pelo próprio Vecna, no caso, ele inclusive ser um capacho, né, digamos assim, né, um escravo do Vecna, e aí, para que ele, sei lá, de alguma forma não tenha a capacidade, digamos assim, né, de simplesmente ser o cara controlado e aí o Vecna usar ele para poder fazer tais coisas ali contra os seus inimigos, ele simplesmente se sacrifica, sei lá, acontece alguma coisa com ele mesmo, ele faz alguma coisa com ele mesmo, ou até mesmo ele tenta, de alguma forma, como ele vai estar sendo controlado pelo Vecna, talvez ele acabando com ele mesmo, no caso, né. Eu prefiro que não seja dessa forma, né, mas tá tudo caminhando pra essa forma, né, porque, como a gente viu ali, ele sofre as mesmas coisas que os outros vilões sofrem, então pode ser que ele se sacrifique pra poder acabar com a raça do Vecna. Pode ser, tá? Não sei exatamente o que vai acontecer. O que vocês acham? Vocês acham que o Will vai sobreviver? Convenhamos, né? Eu tenho quase certeza absoluta de que o Will vai de arrasta ao final dessa temporada, tá? Não tem por que não ser assim, tá? Esse virou basicamente o destino dele de alguma forma que ainda não sabemos. Mas comenta aí o que você acha, suas teorias, beleza? Sua opinião, tá bom? O que você acha aí sobre essa questão toda do Will ser ou não ser um escravo do Vecna, morrer no final da temporada, se ele vai conseguir vencer o Vecna sozinho ou não, tá bom? E eu ainda tenho mais uma teoria ainda pra poder falar com vocês sobre no próximo vídeo, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo. Se você quiser receber o próximo vídeo e não perder nada, beleza? Já deixa o like no vídeo, tá bom? Se inscreve nesse canal também pra você receber notificação pro YouTube te mandar, tá bom? Quando sair o próximo vídeo. E eu fico por aqui. Um beijão, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!